Caros amigos e irmãos da Associação Espírita Paz e Luz, a reflexão de hoje, com base no Evangelho segundo o Espiritismo, segue em nosso propósito de continuar virtualmente o trabalho que fazíamos em nossa casa espírita e que, por ora, estamos impedidos pela pandemia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a morte física, principalmente daquela morte que ocorre prematuramente, segundo a nossa avaliação, porque leva para longe de nós os nossos afetos, muitas vezes em tenra idade. Para iniciarmos, convidamos a todos para uma prece, elevando nosso pensamento a Deus e serenando nosso coração para emitir e receber boas vibrações. Senhor, nosso Pai, ampara-nos na realização deste trabalho, na seara de Jesus, alcançando todos os que necessitam dessas palavras de consolo e de conhecimento. Permita, Senhor, que sejamos auxiliados intuitivamente pelos bons espíritos, que são seus emissários, e que possamos bem interpretar a palavra do Evangelho que nos guia. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Inicialmente, vamos trocar uma palavrinha sobre o Espiritismo ou a doutrina espírita e o seu caráter consolador para quem ainda não está familiarizado com ela. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica relativamente nova, tendo surgido na França no ano de 1857, trazida por muitos espíritos através de médiuns, sob a coordenação de Allan Kardec, que também codificou os ensinamentos recebidos. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos e, como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. O Espiritismo, portanto, é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Levanta o véu propositalmente lançado anteriormente sobre certos mistérios, conforme a nossa condição intelectual de entendimento, e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz ou sentir-se bem-aventurado por sofrer ou por ter a oportunidade de equilíbrio espiritual através do sofrimento, se a gente não sabe por que sofre? O Espiritismo proporciona uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não tem mais lugar na alma humana, fazendo ver as coisas do alto. A importância das adversidades terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra, a lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e a consolação pela fé e pela esperança. A partir destes princípios, algumas questões se fazem necessárias. Por que a morte pode parecer tão terrível? Por que a não aceitação, a negação, é um castigo de Deus, principalmente quando de mortes aparentemente prematuras? Como sustentar a serenidade e o equilíbrio diante da partida? Qual o benefício da religião
e como a doutrina espírita nos prepara para essa inevitável realidade, todos nós sabemos que a morte é inevitável. Ela é a consequência da vida. Mas, deixando de lado a questão da mortalidade física, é o desconhecimento e o despreparo que mais pesarão quando nos defrontamos com ela. A dor será ainda mais intensa e conflituosa se a enxergarmos como um fim absoluto ou como algo inaceitável ou ainda como uma maldição sobre a nossa vida. Negar a morte, entretanto, significa não se permitir um trabalho de elaboração de luto. Vejamos o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo sobre o tema perda de pessoas amadas, mortes prematuras, no capítulo 5, item 21. Quando a morte ceifa as nossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços, antes dos velhos, costumamos dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Daí podemos perguntar: Deus não é justo? Como assim não é justo, se para ser Deus teria que ser infinitamente justo e bom? Onde está a justiça perfeita de Deus nessa questão? Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, autor desse texto, nos pergunta: por que avaliar a justiça divina pela nossa? Podemos supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a nos infligir penas cruéis? Se nós cremos no Deus perfeito em tudo, não podemos aceitar que a adversidade não tenha uma causa justa, por mais dolorosa que ela seja. Esta máxima desse autor, que diz: aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, é que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na Terra. Responde a todas essas questões. Então, a questão que permanece é entender e compreender as razões dessa justiça. Na questão 199 do Livro dos Espíritos, Kardec ensina que a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que deveria terminar. E sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. André Luiz, em Ação e Reação, vem corroborar essa condição, dizendo: as entidades que necessitam de tais lutas expiatórias, no caso a morte prematura, são encaminhadas aos corações que se juntaram com elas em delitos lamentáveis no passado distante ou recente, ou ainda aos pais que faliram junto aos filhos em outras épocas, a fim de que aprendam na saudade cruel e na angústia dolorosa o respeito e o devotamento, o carinho que todos devemos na terra ao Instituto da Família. É ainda André Luiz, em Entre o Céu e a Terra, quem diz: o renascimento malogrado pode não ter somente a significação expiatória necessária ao espírito que deserta do aprendizado, mas também o efeito de um remédio curativo. A permanência no campo físico funciona como recurso de eliminação da ferida que traz nos delicados tecidos da alma. A carne, neste e em muitos outros casos, é assim como um filtro que retém as impurezas do corpo perispiritual, liberando-o de certos males nela adquiridos. Através desses autores espirituais citados e de muitos outros,
Entendemos como se explica a justiça divina. Prova-se que sempre somos contemplados com as experiências que necessitamos ou com a punição que merecemos. Essa compreensão e este conhecimento são consoladores, pois entendemos por que sofremos. Resumindo, no que consiste a contribuição da doutrina espírita? No ensino categórico de que não há morte, pois a morte física não elimina a vida. Ao abandonarmos o corpo físico, continuamos com a mesma vida, porém de maneira ainda mais intensa e dinâmica, só que em outras dimensões, e voltamos através da reencarnação para novas experiências. Mas, às vezes, ainda pode haver inconformismo e revolta por parte até de espíritas. E por que isso acontece? Como trazer consolo além da razão para esses espíritos sofridos? Certamente essa dor não pode ser minimizada. Pais que perderam seus filhos prematuramente ou não, sofrem de uma maneira atroz que só quem já viveu esse luto pode entender na sua essência. E é necessário viver o luto para poder ultrapassá-lo e conviver com a falta que o filho morto faz. A morte do filho já adulto traz a possibilidade da saudade, da vivência que se teve com o filho, embora a dor seja a mesma, mas a perda prematura não oferta essa possibilidade. Não há uma memória afetiva além dos primeiros momentos, dias ou poucos anos. Parece que a dor é ainda maior, é uma espécie de saudade do que ainda não se viveu. O fato é que ficamos muito tristes. Bate a saudade, arrependimentos, culpa, que martelam o nosso coração e sentimos o vazio em nossas vidas. Então, nós sofremos, mas em nosso egocentrismo, pensamos que somente nós sentimos saudades. Esquecemos que não existe morte e que do outro lado da vida física, aqueles que são alvo da nossa saudade também a sentem e com intensidade. O luto existe também para o ente querido que desencarnou, que ainda pode ser atingido pelas ligações fluídicas de seus familiares, que o podem perturbar e ir muito e desequilibrar o seu desenlace. Tristeza e saudade só são saudáveis quando controladas, vivenciadas e não evitadas. É necessário desejar que o desencarnado tenha uma volta tranquila ao plano espiritual. Durante o velório, é possível, e é para isso que o velório existe, que o encarnado se despeça do ente querido. É fundamental orar por ele, ou seja, enviar boas vibrações e bons pensamentos. O luto, que naturalmente segue essa ordem, envolve negação, raiva, barganha, depressão e aceitação no processo. É necessário, então, para que haja o entendimento dessa passagem, que encerra momentaneamente o contato do ente querido com as pessoas próximas. No entanto, não precisamos estar sós nesse processo. Podemos buscar ajuda e falar sobre a nossa perda auxilia a trilhar por essa dor. Quando trabalhamos no atendimento fraterno dos centros espíritas, mesmo que sejamos profissionais treinados para lidar com a tristeza fora dos centros espíritas, em consultórios, por exemplo, devemos deixar essa parte para o atendimento profissional, que até podemos sugerir se sentirmos que é necessário recorrer à medicação. Nosso papel é o de alguém que se importa, que escuta e que respeita os pais enlutados. Somos ouvintes da dor do outro, que muitas vezes só precisa disso. Falar e ser compreendido,
ser acolhido. Não dizer coisa alguma é melhor do que falar algo assim do tipo, ele está num lugar melhor, ele está com Deus agora, mesmo sendo verdade, porque são eles que têm que chegar a essa conclusão consoladora. Permita que os pais falem sobre os filhos, que chorem, que gritem, que solucem e que tenham raiva. Simplesmente permita que eles sintam tudo o que precisarem. Eles têm esse direito. Não force ou encoraje os pais a se socializarem ou a voltar ao trabalho. Jamais os desanime ou os desencoraje de procurar o apoio online, por exemplo, com outros pais enlutados. O trabalho voluntário, ajudando crianças abandonadas ou mães enlutadas, também concorre para o arrefecimento dessa dor pungente, pois quando nos ocupamos da dor do outro, parece que a nossa dor é aliviada. E é mesmo porque o trabalho no bem atrai para junto de nós espíritos bons que nos envolvem numa vibração amorosa. Nos diz Kardec, no comentário da questão 936 do Livro dos Espíritos, que impacientemente suportamos as tribulações da vida. Tão toleráveis nos parecem que não compreendemos possamos sofrê-las. Entretanto, se as tivermos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas queixas, nos facilitaremos, quando fora dessa prisão terrena, como o doente que sofre se felicita quando curado por se haver submetido a um tratamento doloroso. Sanson traz uma palavra para as mães. Mães, sabe que seus filhos bem-amados estão bem perto. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos lhes envolvem, seus pensamentos lhes protegem, a lembrança que deles guardam os transborda de alegria, mas também as suas dores desesperadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. E para ti, que compreende a vida espiritual, escuta as pulsações do teu coração a chamar estes entes bem-amados, e se pedires a Deus que os abençoe, sentirás fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentirás aspirações grandiosas que te mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Pois nada acontece sem um fim inteligente, e seja o que for, tem a sua razão de ser. Se analisares melhor todas as dores que te advêm, nelas encontrarás sempre a razão divina, a razão regeneradora, e os teus interesses se tornarão de tão secundária consideração que esquecerás deles. Agora gostaríamos de mostrar um texto de Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, que nos esclarece e ensina. Se quiseres ter este texto contigo para reler e refletir, podes encontrá-lo em vários sites na internet. O título é Eles Vivem. Ante os que partiram, precedendo-te na grande mudança, não permitas que o desespero te ensobre o coração. Eles não morreram, estão vivos. Compartilham-te as aflições quando te lastimas sem consolo. Inquietam-se com sua rendição aos desafios da angústia quando te afasta da confiança de Deus. Eles sabem igualmente quanto dói a separação. Conhecem o pranto da despedida e te recordam as mãos trementes no adeus. Conservando na acústica do espírito as palavras que pronunciaste quando não mais conseguiram responder às interpelações que articulaste no auge da amargura. Não admitas, estejam eles indiferentes ao teu caminho ou à tua dor.
Eles percebem quanto te custa a readaptação ao mundo e à existência terrestre sem eles, e quase sempre se transformam em sirineus de ternura incessante, amparando-te o trabalho de renovação, ou enxugando-te as lágrimas quando tateais a lousa, ou lhes enfeita a memória perguntando por quê. Pensa neles com saudade, convertida em oração. As tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando-os para visões mais altas na vida. Quando puderes, realiza por eles as tarefas em que estimariam prosseguir e tê-lo-ás contigo, por infatigáveis zeladores de teus dias. Se muitos deles são teu refúgio e inspiração nas atividades a que te prendes no mundo, para muitos outros deles és o apoio e o incentivo para a elevação que lhes faz necessária. Quando te disponhas a buscar os entes queridos domiciliados no mais além, não te detenhas na terra que lhes resguarda as últimas relíquias da experiência no plano material. Contempla os céus, em que mundos inumeráveis nos falam da união sem a Deus, e ouvirás a voz deles no próprio coração, a dizer-te que não caminharam na direção da noite, mas ao encontro do novo despertar. E para terminar o nosso trabalho, mais um recadinho do Espírito Meimei pelo saudoso Chico Xavier. Entre aqueles que se amam, a morte parece em vão. Pode plantar saudade, mas nunca a separação. Por fim, convidamos os irmãos para a prece final de agradecimento. Agradecemos a oportunidade de dividirmos com nossos irmãos essas reflexões. Agradecemos também aos espíritos amigos que nos amparam e nos guiaram, e a Jesus, nosso mestre e amigo de todas as horas, por sempre acreditar em nós e nos exortar a olhar para o futuro, mesmo quando necessitamos ainda refazer tarefas mal conduzidas ou deixadas para trás. Que essa boa vibração do trabalho edificante permaneça junto de nós e de nossos familiares e amigos, sem esquecermos os que estão partindo da Terra agora por conta dessa pandemia. Nossos pensamentos e orações estão também com eles e seus familiares enlutados. Que assim seja. Obrigada, Senhor.